Bom, galera, vamos lá. Página 37, falando ainda sobre os países da América Latina. Hoje a gente vai começar a falar sobre o Chile, as características econômicas do Chile. Hoje é dia 23. Bom, o Chile é um país predominantemente andino, pois a Cordilheira dos Andes domina as paisagens naturais de todo o território chileno. Sua principal divisão regional está no sentido norte-sul e é definida, sobretudo, pelas condições climáticas. Como é que é organizado o espaço econômico do Chile? Bom dia. Página 37. A senhora já explicou alguma coisa? Não, comecei agora porque o pessoal demorou para subir o recreio. Não é nem que eles demoraram, né? O tio Lúcio que demorou na aula dele. Pois é, e aí a galera demorou para subir e a gente está começando agora. Vamos lá. 37. E como está organizado o espaço econômico do Chile? Sublinhe, por favor. O primeiro parágrafo tem assim: no período colonial, a região em torno da cidade de Santiago abastecia de alimentos e carne as zonas minerais centrais, período limpo. Nessa região, o clima é favorável à agricultura e à criação de gado. Atualmente, ela representa a principal área de cultivos irrigados no país. Então, no terceiro parágrafo, sublinhe o primeiro parágrafo, e no terceiro tem assim, ó. Os principais produtos cultivados são cereais, frutas e legumes, que, com o pescado, representam uma importante parcela das exportações. Então, nós temos aí a produção de frutas, de legumes e cereais, junto com a pesca, são atividades essenciais para a economia do Chile, tá? Isso aí é importante ressaltar. E aí a gente pula. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sexto parágrafo, vocês sublinhem. No sul do país, o clima rigoroso de inverno favorece principalmente a prática da pecuária intensiva e da vinicultura. O que é pecuária intensiva? É quando eu crio meu gado preso, né? E a vinicultura é a produção de vinho. Os vinhos chilenos são um dos melhores vinhos na América do Sul. Tá? Qual era a principal atividade agrícola aí? Na verdade, a principal atividade econômica do Chile é a agricultura, né? E a pesca. Tá bom. E aí, proveniente da agricultura, nós temos a produção de vinhos. A vinicultura no Chile também é muito lucrativa. Os vinhos chilenos, eles são muito procurados e os preços são bem elevados. E são muito saborosos, né? A produção de uvas, a produção de videiras do Chile, de uvas, elas são muito propícias, por conta do clima frio, à produção de vinhos com qualidades muito elevadas, tá? Vamos agora para a página 38, falar do Paraguai. Bom, o Paraguai tem uma história de isolamento, né? A característica geográfica dele, por conta do isolamento, dificultou as relações econômicas paraguaias com outros mercados. E aí nós temos, inicialmente, os poderosos encomendeiros, que são os donos das minas e comerciantes. Página 39. Como está organizado o espaço econômico do Paraguai? Lá na 39, Salazar, primeiro parágrafo. O território atual do Paraguai pode ser dividido em duas regiões bem distintas. O oeste e o norte correspondem à região do Chaco, que ocupa grande parte da superfície total do país, porém é relativamente pouco habitado. Ô, professora. Oi? A energia de lá é formada só por meio de hidrelétrico ou tem outros tipos? Fala de novo. A região lá no, como se fala, do Chile, né, que a gente está falando. A energia elétrica é formada por o quê? É só hidrelétrica ou tem energia eólica? A maior parte é hidrelétrica, que é utilizada no Planalto. Bom,
No segundo parágrafo tem assim, ó, na segunda linha. A principal atividade econômica dessa região é o extrativismo vegetal. Sublinhem. A principal atividade econômica desta região é o extrativismo vegetal. Segunda linha do segundo parágrafo. Sobretudo do quebracho vermelho, árvore da qual se extrai o tanino. Marca tudo? Substância usada no curtimento do couro. O tanino também é utilizado, além do curtimento do couro, é utilizado também na produção de vinhos. E aí, quanto mais tanino tem o vinho, mais seco ele fica. Quanto menos tanino, mais adocicado o vinho fica. Então, o tanino ele também é utilizado para o processo de envelhecimento e de produção dos vinhos também. Ok? No terceiro parágrafo, as atividades primárias concentram a maior parte da mão de obra do Paraguai, sobretudo em razão do baixo grau de mecanização da agricultura. As principais cidades são Assunção, capital do país, e Cidade del Leste. Elas formam o eixo econômico do Paraguai. No último parágrafo, fala a respeito das hidrelétricas, que são fontes importantes de receita do Paraguai, principalmente de produção elétrica. E assim tem, sublinhem, no leste do país corresponde a denominada Mesopotâmia Paraguaia, situada entre os rios Paraguai e Paraná. Nessa região concentram as atividades econômicas 39, e o último parágrafo. Ah, tá, achei que você já tinha saído. As principais atividades econômicas do país. Ok? Até país? E aí nós temos, não, subi o parágrafo todo. Sobre o clima de influência tropical úmida, as atividades produtivas são, na porção florestal, extração vegetal, madeira e erva mate. Na porção central, agropecuária, soja, algodão, milho, trigo, tabaco, cultivo de subsistência e a pecuária. Então, nós temos aqui o Paraguai também com uma atividade econômica mais voltada para a exportação de produtos agropecuários. Na página 40 tem assim, ó, sublinhe também. A exportação de energia elétrica é uma das grandes fontes de renda do Paraguai. Só até Paraguai ou sim? Até Paraguai. Isso é bem importante. Vamos agora na página 41 falar do Uruguai. Segundo parágrafo, gente, tem assim, ó. Atualmente, sublinhe, as atividades econômicas uruguaias ainda estão relacionadas à agropecuária. Tudo? Ou só da agropecuária? Parágrafo todo. Não só por predominar a ocupação do espaço, mas também por abastecer as principais indústrias do país, além de representar a maior parte das exportações. Vamos dar um mapa na página 41, na Organização Espacial do Uruguai. A gente pode perceber aí que nós temos a produção de bovinos, em grande maioria, seguida do que, gente? Das produções agrícolas, frutas cítricas, mas o que a gente tem? Soja, amendoim, azeitona, né? Nós temos muitas produções agrícolas na região do Uruguai. Tem muito bovino, né? Sim, a produção pecuária é bem grande no Uruguai. É bem numerosa. Página 42, vamos para a Argentina. Nossa, eu estou viajando. Vamos. Estamos fazendo tudo pelos países da América do Sul. Nós estamos viajando pela América do Sul toda. Todinha. Daqui a pouco a gente chega no Brasil. Bom, segundo parágrafo. Sublinhem. Na segunda metade do século XIX, as principais atividades econômicas eram a agropecuária e o comércio.
ambas influenciadas pelo capital britânico, investido, sim, na ocupação de novas terras, modernização da agricultura e na construção de estradas de ferro, de ferrovias. Então, nós temos a Argentina sofrendo bastante influência da Inglaterra na sua atividade industrial. Sempre a Inglaterra. Sim, página 43. Primeiro parágrafo. O clima temperado, úmido e a abundância de água doce na região do Pampa favoreceram o desenvolvimento de vários cultivos, principalmente cereais, hortifrutigranjeiros e forragens. Estou até aí, né? Sim. No segundo parágrafo, sublinhe. Na região do Pampa, localiza-se o maior parque industrial do país, com destaque para as indústrias têxteis, de produtos alimentícios, artefatos de couro, mecânicas, químicas, de material elétrico, de material de transporte, a qual inclui a indústria automobilística. Vai marcar tudo, Tio? Sim. Sim. Então, nós temos atividades mais voltadas à produção industrial na área da região dos Pampas, né, na Argentina. E aí a gente vai pular para o último parágrafo. A oeste de Mendonça, na fronteira com o Chile, destacam-se as áreas de exploração do petróleo. E aí, por conta disso, existem várias indústrias petroquímicas na região. Marquem esse último parágrafo. Todo. Vamos dar uma olhada no mapa? Sim, último parágrafo. Esse mapa da Argentina. Parece uma pizza? Parece uma árvore. Não, parece um boi. Qual é aí, gente, Boi a de maior terra. parte de produção econômica? Extensivo de gado, né? O gado criado solto, né? Depois a gente tem horticultura, nós temos agricultura comercial de cereais, de produtos tropicais, mas a grande maioria da Argentina é a criação extensiva de gado. Ela deve exportar muito petróleo do Brasil. Sim. Você vê ali que ela só tem jazido. Gustavo, quando a crise nos Estados Unidos respingou na América Latina, a produção de gado, a pecuária argentina sofreu muito, tanto quanto o café no Brasil. Enquanto nós temos a produção de gado como a principal atividade econômica na Argentina, e o Brasil era o café, eles sofreram muito com a crise norte-americana na década de 20. Tá? Bom, vamos falar do Brasil na página 44. Voltamos para o Brasil. Acabou o passeio. Bom. Tá revoltado? Vou fazer igual a igreja. E aí, gente, começa com uma pesquisa. Perguntou a brasileiros como eles se sentiam em relação à sua identidade nacional regional. 77% dizia que se sentia brasileiro. 15% cidadão do mundo. 4% latino-americano. 1% sul-americano. Menos de 1% cidadão do Mercosul. Na verdade, o que isso quer dizer? Existem pessoas que, quando falam assim, mas como é que você se sente em relação à sua nacionalidade? O que você é? Eu sou brasileiro. Nacionalidade. Existem pessoas que não se identificam. E aí falam, eu sou um cidadão da América do Sul. Eu sou um cidadão latino-americano. Entendeu? Essa identificação de nação, ela varia muito de pessoa para pessoa. E exatamente por isso que foi realizado um trabalho na década de 30 com o objetivo de incentivar e buscar o sentimento de nação brasileira. Fazer com que o brasileiro se sentisse parte do Brasil. E aí, por conta disso, houve uma grande alteração na forma como o brasileiro se via dentro do Brasil, como parte integrante do Brasil. Entendeu?
Vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse gráfico da balança comercial do Brasil. Na página 45, nós temos assim: de acordo com Fernando Mourão, pesquisador da Universidade de São Paulo, alguns motivos justificam a baixa identificação do brasileiro com a América Latina. Que faz, gente? 45. Entre eles, ter sido o único país da América colonizado por portugueses, realmente, né? A nossa cultura, ela é bem diferente da cultura dos outros países da América do Sul, por conta disso. A independência da América Espanhola ter sido conquistada por meio de guerras, e a do Brasil foi conquistada pelo próprio imperador. O extenso tamanho territorial do Brasil, que dificultou a conexão com outros países. A economia, que demorou a se abrir a países vizinhos. Ou seja, o Brasil, ele demorou em tudo. Ele demorou para se tornar independente. Demora até hoje. Sim, até hoje nós temos um atraso muito grande em alguns fatores. Ele demorou a se tornar independente, ele demorou para abolir a escravidão, ele demorou a fazer comércio com países vizinhos. Então, todos esses acontecimentos de forma tardia acabaram retardando um pouco o desenvolvimento econômico do Brasil. Bom, atualmente o Brasil vem saindo desse isolamento em virtude das características do comércio mundial. E o Brasil se configura como um dos países mais importantes da América Latina. E seu desempenho econômico está atrelado a diversos outros países latinos. E aí nós temos a balança comercial do Brasil e de outros países da América do Sul. Nós temos aí as taxas de exportação e importação bem maiores do que as dos outros países da América do Sul. Bom, a gente vai, deixa eu ver a hora, a gente vai dar uma acelerada. Vamos para a página 48, falar da população americana. Por quê, tio? População americana, vamos lá. Por quê, tio? Só é uma das populações Que é, Gustavo? É uma das populações que a taxa da obesidade eu acho que é a maior do mundo. Sim. Oi? Exatamente. Bom, vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Página 48 da população americana. Vamos na página 49 e tem assim, ó. Quase todos os países americanos compartilham uma característica comum. Sublinhem isso. A colonização europeia. Por quê, gente? A gente já viu isso. Repete, por favor. Nós temos 3 grandes colonizadores no continente americano. O espanhol, o inglês e o português. Todos esses 3 países que colonizaram o continente americano são países europeus. Porém, se a gente analisar a cultura desses 3 países e a influência que esses países exerceu nas suas colônias, a gente entende o porquê da diferença. Vamos utilizar 3 exemplos gritantes. Como é os Estados Unidos hoje? País que foi colonizado pela Inglaterra. Como é a Argentina hoje? País que foi colonizado pela Espanha. E como é o Brasil hoje? País que foi colonizado pelos portugueses. 3 países europeus colonizaram 3 regiões do continente americano. Inglaterra. Nós temos alguma identificação com esses 2 países? Sim. Não. Um país sofreu influência da Inglaterra, o outro da Espanha, e a gente de Portugal. E Portugal. A cultura não tem nada em comum. A cultura vem de... Começa com a identidade religiosa.
a gente tem a ver com a Espanha? Sim, porque o catolicismo era forte na Espanha. Mas com os Estados Unidos não, porque lá o protestantismo é muito forte. É porque o catolicismo era muito influente, né? Acabou que modificou muita Sim. coisa. Outro dado importante, o idioma. Nos Estados Unidos, nós temos o inglês, que é herança da Inglaterra. Na Argentina, nós temos o espanhol, que é herança da Espanha. No Brasil, nós temos o português, que é herança de Portugal. 3 idiomas bem distintos. Então, nós temos muitas diferenças no que diz respeito aos colonizadores do continente americano. E isso reflete diretamente na população da América, tá? Vamos na página 50. Só essa primeira parte. Vamos ver um pouquinho da população da América anglo-saxônica. Gente, o que eu quero que vocês marquem aqui? Estados Unidos. Qual é a composição populacional dos Estados Unidos? Está num gráficozinho, gente. Aqui, ó, nesse de baixo. A população dos Estados Unidos é composta por ameríndios, asiáticos, negros e brancos. Qual é a maioria? Brancos. A minoria? Onde, professor? Quem são esses ameríndios? São descendentes de índios. Os indígenas. Quando eu falo de ameríndios, eu estou me referindo aos indígenas. Agora, olha só que ironia. Um país que era nativo deles, hoje nós temos em população uma minoria. Tá? Isso que eu quero que vocês prestem atenção. População dos Estados Unidos, ela é formada por ameríndios, asiáticos, negros e brancos. Em maioria brancos e em minoria os ameríndios. Ok? Ô tia, tem que botar 12,5. Não quero números, Paula. Não quero que vocês peguem os números. Eu quero que vocês peguem o que eu quero. Estados Unidos. Qual é a população que forma os Estados Unidos? Ameríndios, asiáticos, negros e brancos. Qual é a maioria? Brancos. Qual é a minoria? Ameríndios. É só isso que eu quero que vocês saibam. Tá? Eu só quero que vocês peguem isso. Marquem aqui nesse quadro, ó. A população é formada por ameríndios, asiáticos, negros e brancos. A maioria são brancos e a minoria são ameríndios. Bom, Tadinho dos ameríndios. vamos para o Canadá. Tia, tem alguém pedindo pra entrar. Não, é o... Vai falar que é teu marido de novo. Provavelmente. Bom, no Canadá, nós temos cerca de 35 milhões de habitantes. Nós temos as atividades de concentração populacional no Sudeste, que é mais próximo aos Estados Unidos, e são as regiões menos frias. A gente tem o Canadá, gente, como meio que uma extensão dos Estados Unidos. Mesmo sendo um país independente, o Canadá depende muito dos Estados Unidos. E a maior concentração populacional do Canadá está próxima à fronteira dos Estados Unidos. Tá? Sublinhe. Canadá, no segundo parágrafo, gente, assim como as atividades econômicas, a maior concentração populacional do país está no Sudeste e na extensão de toda a fronteira com os Estados Unidos. Bom, ok? Ok. Página 52. Vamos para o México? Voltando, saímos do Brasil de novo. Vamos para o México. Poxa, acho que eu vou ficar no México mesmo, não vou voltar não. Sim, gente, isso é importante. Depois do Brasil, o México é o país de maior população absoluta de toda a América Latina. Sublinharam? No México. Professora, Oi. no México aqui eu não tô achando. Que, Gustavo? Cadê o México? Achei. 2. Achou? Achei, tá aqui.
Depois do Brasil, o México é o país de maior população absoluta de toda a América Latina. Até Latina, pode ser? Bom, outra coisa importante, no terceiro parágrafo, gente, sublinhe. A população mexicana se distingue de várias outras da América Latina. Por que ela é diferente? Porque tem a presença de muitos mestiços de indígenas com brancos. Então, o México, ele tem uma grande quantidade de mestiços, ou seja, a população indígena do México, ela foi meio que preservada por conta dessa miscigenação. Então, o número de mestiços no México é muito maior do que em outras regiões da América Latina. Tá? Isso também. Mais do que no Brasil. Isso ajudou bastante a cultura a sobreviver. Que, Gustavo? Ajudou bastante a cultura do México a sobreviver, por ter tantos Sim. mestiços. Inclusive, eu vi uma reportagem há umas semanas atrás que o atual presidente do México ele quer criar uma compensação aos nativos descendentes dos aztecas e dos incas por conta dos danos causados com a colonização. O que aconteceu com os índios? Na verdade, eles foram dizimados, eles foram mortos, eles foram explorados, e aí eles acabaram meio que entrando em extinção, literalmente, com a colonização. Sim, nós somos animais, né? Bom, página 53. Gente, dê uma olhada nisso aqui, ó. Composição populacional do México. Qual é a maioria? Mestiços, indígenas e brancos. depois indígenas e depois tem outras etnias. Se eu perguntar qual é a maioria da composição populacional do México? Mestiços. Pô, Mestiços. quando eu falo de mestiços, Fernando, porque eu sei que é mistura de indígenas com brancos. Tá? Então, a maior formação de população do México é composta pelos mestiços, depois pelos indígenas. Então, nós temos uma população branca no México bem reduzida. A população branca no México entra aí, ó, em outras etnias, 10%. Tá? E nessa foto aqui da cidade do México, eu não vi um negro. Na verdade, não, a gente não está falando de negros, tá? Você está falando, até o rosto é diferente. As etnias a gente tem no México. Nós temos muitos asiáticos que vivem no México. Nós temos alguns brancos que vivem no México, que vêm de outras áreas da América. Tem muito turista, né, professor? Muitos turistas, exatamente. Agora, vamos olhar a composição populacional do Brasil. Quais são os grupos que compõem a população brasileira? Brancos, pardos, negros, asiáticos e indígenas. Caraca, eu não sabia disso, não. Gente, brancos, pardos, negros, asiáticos e indígenas. Gente, para e pensa. Olha só, outro absurdo. Um país, uma região que era habitada originalmente por nativos, só possui hoje 1% de população indígena. A maioria foi dizimada, né, professor? Oi? Defina Defina como é que é. Meu pai é europeu. Por quê? Tipo de coisa. Por exemplo, o pai da só era negro, a mãe era branca. O que é pardo? Né? Aqui, presta atenção, gente. A definição de pardo, presta atenção. A definição de pardo é algo parecido com o que nós chamamos de mestiço. Mas aí eles não usam o termo mestiço, porque o mestiço, a gente tem que imaginar que o mestiço é a mistura, um exemplo, do negro com o branco ou do indígena com o branco. Mas pode acontecer também dessa mistura do indígena com o negro. Na minha certidão, hoje em dia, algumas certidões não vêm com cor. Na minha certidão
precisamos falar. Eu sou de cor parda, essa cor amarela aqui que é mistura de raça. Eu sou mistura de indígena com branco. Essas coisas são classificadas, aí só da cor, né? Os traços também. Sim, os traços também contam. É disso que a gente faz trabalho com gente negra. Sim, sim. Então, gente, a classificação de pardo, né? A minha vai falar de cor parda. Levando em consideração que a minha mãe, ela é branca e meu pai era negro, eu nasci com essa coloração, né? Não sei onde eu estou. Estou amarela, estou meio branca, né? Eu acho que eu posso falar que minha mãe é parda, e foi meu pai negro, e aí. Sim, então o que acontece? Existem, eu vou dar um exemplo para você. Existem algumas políticas de inclusão social hoje, e inclusive vocês devem ter ouvido falar do sistema de cotas. Existe o sistema de cotas, que é o sistema de cotas racial, que é uma forma de compensar, né, a comunidade descendente dos africanos, a comunidade negra, por todos os danos causados ao longo de uma história inteira de escravidão no Brasil. E aí o sistema de cotas, ele privilegia, né, os negros, os indígenas, em alguns concursos públicos, alguns processos seletivos, que beneficiam e criam uma quantidade de vagas de uma maneira separada para as pessoas que se intitulam negras, mulatas, indígenas, entendeu? O que acontece? Dentro dessa classificação, muitas pessoas conseguiram entrar numa universidade, porque conseguiram um espaço especial dentro desse sistema de cotas, e outras pessoas malandras se aproveitaram disso para lesar o sistema de alguns processos seletivos. Por que eu estou falando isso? Há algum tempo atrás, foi feito um processo seletivo com um cargo altíssimo de um concurso público, que tinha as vagas especiais para negros, mulatos, indígenas, etc. e tal. Percebendo que ele ia ter algum tipo de benefício com isso, ele se auto-intitulou negro e entrou na vaga para o sistema de cotas. Sim. Cota racial. Quando foram avaliar, depois dele já estar há 2 anos no cargo, que ele entrou se auto-intitulando negro, o cara era loiro dos olhos claros. Não tem como, né? Ah, não, aí não dá, né? Aí forçou. Pois é. E aí, aonde está o erro? Quem foi que fiscalizou se esse cara realmente era e fazia parte do sistema de cotas? Algum branco? Então, a lei existe, ela beneficia, sim, mas ela não é amplamente fiscalizada. Já a minha prima, eu tive uma prima que ela era, né, o meu tio, ele era branco, né, da minha cor mais ou menos, e a mãe dela é negra. Então, ela nasceu mais ou menos da tua cor. A gente brincava de dizer que ela era roxinha, né, e ela nasceu da tua cor mais ou menos. E aí ela fez o processo seletivo da UERJ para a faculdade. E ela entrou no sistema de cotas. Ela era negra, né? Ela se declarou negra, e ela entrou para fazer a faculdade no sistema de cotas. Totalmente legal. Houve uma fiscalização, foi comprovado que ela era negra, enfim. Ela entrou e foi fazer a faculdade. Infelizmente, ela não concluiu, né? Porque ela, quando ela tinha mais ou menos 15 anos, ela descobriu que ela tinha uma doença degenerativa e que ela não ia ter um tempo de vida muito longo, né? E aí, em 10, o médico deu para ela uma expectativa de vida de 5 a 10 anos. Ai, nossa, eu tô pensando, não vou morrer com 4 anos. Pois é, e aí ela morreu com 20, acho que com 26, 27 anos por aí. E aí ela não teve tempo de concluir a faculdade, mas ela não desistiu. Ela não mesmo, sim, mesmo com toda a limitação que ela tinha física, porque a doença era uma doença degenerativa muscular, né, que ela estava andando muito bem,
e de repente o cérebro mandava mensagem para os músculos, tipo, para. Ela caía onde ela estava, ela não tinha força e ela tinha que esperar novamente o corpo se restabelecer para ela levantar. Nesse meio termo, ela caía com isso no ônibus, ela estava andando muito bem na rua, né? Travava tudo, ela caía no chão, ela estava atravessando o sinal de trânsito, ela vinha com o joelho ralado, o braço Mas ela ralado. conseguia, tipo, falar pra pedir ajuda ou ela só desmaiava? Não, ela não desmaiava, ela só caía. O corpo parava. Porque era uma doença degenerativa muscular. Ou seja, os músculos simplesmente paravam de emitir o comando, e aí demorava cerca de 2, 3 minutos para ela retornar e conseguir ficar de pé novamente. Ela conseguia, às vezes, falar, às vezes não conseguia, porque os músculos da face também ficavam paralisados, né? A mandíbula travava, e aí depois ela levantava. Mas olha só, nesse meio termo, ela casou, ela foi viver com um rapaz, ela terminou o casamento, ela fez tatuagens, ela trabalhou, ela passou numa universidade pública, uma das mais difíceis do Brasil, que é a UERJ. Ela trabalhava, ela estudava, ela passeava, ela se divertia. Ah, ela caía, se machucava? Sim, mas ela não deixou de viver um minuto sequer. É desesperação. Sim, e aí na semana que ela faleceu, ela esteve lá em casa, porque meu tio mora lá com a gente, dizendo que tinha ido lá, que ela estava com vontade de comer a carne assada da minha avó. Minha avó fez a carne assada do jeito que ela gostava, ela comeu, ficou 2 dias lá, e ela foi embora numa quinta-feira. Na sexta-feira, ela começou a passar mal, porque ela tomava muitos remédios. E você sabe que o excesso de remédio causa outros problemas. E aí ela teve uma doença proveniente do excesso de remédios que ela tomava para poder combater a outra doença. Na verdade, ela tem uma pancreatite medicamentosa. Ou seja, por conta do excesso de remédios que ela tomava para poder se manter em pé. Né? Mas isso já era de se esperar, porque o médico já tinha avaliado que o tempo de vida dela realmente seria curto. Imagina, tia. Mas o que acontece? Onde eu quero chegar com isso? Ela aproveitou um direito que ela tinha, que era o sistema de cotas. Ela estudou. Ela fez o quê? Ela fez bacharelado de informática. E ela era fera em informática. Ela virava o computador de cabeça para baixo. Ela era excelente no que ela fazia. Entendeu? E ela não desistiu em nenhum momento de viver, mesmo sabendo que ela tinha pouco tempo. Ela passou por uma das universidades mais feras do Brasil, que é a UERJ. Ela estudou até o último momento. E o sistema de cotas possibilitou isso a ela. Então, assim, quando a gente fala da população brasileira, da mistura de raças que a população brasileira tem, ainda existe muito preconceito. Existem pessoas que falam que o sistema de cotas é algo muito preconceituoso, que ele rotula as pessoas, que é um cala-boca para a população negra. Mas existem pessoas que acreditam naquilo ali, que levam a sério. Então, a formação do povo brasileiro, ela é composta de misturas. E aí nós temos os pardos como maioria. Olha aí, gente. Os pardos são maioria. Ah, temos brancos, temos negros e asiáticos, indígenas, sim. Mas a maioria da população brasileira é parda. É misto dessa mistura de raças. Do indígena, dos negros, dos europeus. A maioria dos povos tem como mistura somente o europeu e o indígena. Nós temos na nossa essência o africano, o indígena e o europeu. Nós somos mais ricos falando. Fala do Fábio. Em português também. Sim, o europeu, né? Quando eu falo do europeu, eu estou me referindo ao português. Entendeu? Uhum. Bom, vamos para Cuba? Pode. Vamos. Bora, que eu só tenho tempo. Bom, a situação populacional de Cuba já é um pouco diferente. Vamos dar uma olhada, gente, na página 54. Qual é aí a composição populacional de Cuba? Negros, Pardos e brancos. Qual é a maioria? E isso também tem a ver com a colonização. Já a Venezuela, o que nós temos aí
como grande população. Sublinha aí, por favor, gente. Na Venezuela, o primeiro parágrafo, todo, que fala sobre, sim, o desenvolvimento industrial que possibilitou a população composta por descendentes dos povos nativos e colonizadores espanhóis. Qual de? Primeiro parágrafo da Venezuela. Até onde? Pode ser o parágrafo todo. Até educações? Pode ser. Já o Chile, ele dê uma olhada na faixa 55. Qual é a composição populacional do Chile, gente? Indígenas e brancos. Exatamente. E a maioria brancos e não indígenas. Esses são indígenas, quem são, gente? Os brancos. Não, aqui eu estou falando de brancos e não indígenas. Pardos, sim. Mas por que eles não se referem a pardos? Porque a classificação deles populacional é vista de uma outra forma. Entendeu? Lá nos Estados Unidos, a gente não fala pardo, a gente fala mestiço. Mas no fundo, é a mesma coisa. Eu posso me referir a essa mistura como mestiços, como pardos ou como não brancos. Tia. Cada um tem uma nomenclatura diferente. Quem falou comigo? Ingrid. Tia, desculpa atrapalhar essa aula. É que eu vou ter que sair da aula porque eu não tô me sentindo bem. Tá bom, querida. Melhoras pra você, tá? Obrigada. Bom, vamos para a Argentina agora. Página 56. Qual é a composição populacional da Argentina? E aí, gente? Argentina, europeus, espanhóis, italianos, mestiços, brancos e indígenas. Gente, a composição populacional da Argentina, ela é em maioria europeus e mestiços. Um desses é o Só México. que aí, olha só, esses europeus aí são espanhóis e italianos e os mestiços de brancos com indígenas, tá? Professora, é uma doideira a gente imaginar que desses 97% o Messi está no meio, o melhor jogador do mundo. Né? Tá dizendo, né? A gente acredita. Bom, vamos agora pular para o Uruguai. Tá viajando rápido. Sim, a gente está indo de jatinho. Meu jatinho particular. Jatinho que a gente tá indo de trem por toda a terra. Bom, qual é a composição... Exatamente. Qual é a composição populacional do Uruguai? Indígenas, negros e não. Qual é a maioria? Não. População branca. E agora de 20 anos, entendeu? Já no Paraguai. Sublinhem. Vamos para o Paraguai. Professora, a internet do Cláudio caiu, ele tá tentando logar. Tá, não apareceu nada aqui para mim não, hein? Paraguai, 58. Último parágrafo, sublinhem. Aproximadamente 95% da população é mestiça, de espanhol e indígena. Em razão da marcante presença da população indígena, a língua guarani é considerada oficial no país, junto com o espanhol. Então, no Chile, nós temos aí grande maioria mestiça, assim como em outros países que nós vimos anteriormente, tá? Paraguai e, se eu não me engano, Chile são os países que têm... México, né? São os países que têm a maior quantidade de mestiços. População branca. Sim. Onde eu falei? Vamos falar sobre urbanização e desigualdade social. Sim, eu sei. Principal assunto. Bom, vamos lá. Ei, professora. Fala de desigualdade social. Nós sabemos que as áreas urbanas, elas são muito mais populosas e muito mais desenvolvidas do que as áreas rurais, né? E aí, por conta disso, muitas pessoas começam a sair das áreas rurais para procurar uma melhor condição de vida nas áreas urbanas. E isso acaba gerando uma certa desigualdade social.
Sublinhem, gente, página 59. A América é um continente essencialmente urbano, onde cerca de 80% da população vive em cidades. As regiões metropolitanas de Nova York, Los Angeles, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires e Cidade do México são consideradas algumas das mais populosas do mundo. Então, sim. Vamos lá. Página 60. Quando a gente fala de desigualdade social... Oi, tia, minha internet tinha caído. Tudo bem, querida? A internet hoje está muito ruim aqui. Quando a gente fala de desigualdade social... Tia, e também o Cláudio pediu para avisar que a internet dele caiu. Beleza. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente fala sobre os países americanos onde o nível de desigualdade é muito ruim, tá? Página 60, sublinha, gente. As desigualdades entre países americanos são reflexo das variações econômicas, socioculturais e ambientais entre os países. Até aí, países. Então, nós temos aqui países com baixos e com altos índices de desenvolvimento. Vamos dar uma olhada no continente americano. Quais são as regiões onde nós temos um alto nível de desenvolvimento humano? Mas o que, gente? Estados Unidos. Continente americano. Olha no mapa. Canadá. Ó, eu tenho Canadá, eu tenho Estados Unidos. Eu tenho lá embaixo, gente. O Chile não. Argentina. Chile, Uruguai. Agora, olha só. Quais são as regiões com nível médio de desenvolvimento urbano? Não, médio. O Brasil é alto. Médio, eu tenho aqui, ó, Uruguai. Eu tenho a América Central, né? Os países da América Central. Né? A Guiana. Eu acho que é Guiana, não é? Panamá, isso, desculpem. Tá? Bom, e as migrações, gente? O que é migração? É quando você sai de uma região para ir para outra. Essas migrações, elas acontecem por diversos fatores. Quais são as principais causas da migração? Condição de vida melhor, busca de emprego, sair de guerras, perseguições religiosas. Hoje em dia, agora tem negócio da vacina. Sim, nós temos aí vários grupos que saem da sua região de origem por esses fatores para buscar uma condição melhor de vida. E aí a gente pode olhar, gente, esses fluxos migratórios, e nós temos aí que grande parte da América Latina que vem para a América do Norte. Gente, olha só esses fluxos migratórios, gente, da América Latina. Galera vai em peso para a América do Norte. A galera acha que os Estados Unidos é o polo de grande saída econômica e de salvação do povo. Então, o grande fluxo migratório é para a América do Norte, tá? E agora, para a América, olha só, gente. Página 63. Sublinha aí, por favor. Tia, qual página? 63. Ah, tá. Obrigada. Sublinha, gente. A fronteira entre os Estados Unidos e o México é um dos maiores corredores migratórios mundiais. Cadê, tio? Página 63, primeiro parágrafo. A fronteira entre os Estados Unidos e o México é um dos maiores corredores migratórios mundiais. Muitas pessoas entram para o México para chegar nos Estados Unidos.
Muitas pessoas. E o México tem várias doenças, assim, né? Sim, na verdade, que o México é tão, vamos colocar, é tão desprotegido, vamos colocar assim, entre aspas, que as pessoas usam o México para chegar nos Estados Unidos. Porém, os governos norte-americanos têm intensificado a fiscalização das fronteiras do México com os Estados Unidos para evitar que essas pessoas cheguem aos Estados Unidos pelo México. Porque os Estados Unidos querem combater a vinda desses imigrantes irregulares. O Trump até construiu um Sim. Eles estão querendo, exatamente, Gustavo, eles estão querendo, o último presidente, o Donald Trump, ele queria construir um muro na divisa dos Estados Unidos para o México para evitar que os imigrantes chegassem. Sim. Bom, vamos lá, seguindo, gente. Vamos assinalar que ele é o ex-presidente. No terceiro parágrafo, fica assim, ó, sublinhem. Já em direção à América do Sul, destacam-se haitianos, bolivianos, venezuelanos e cubanos, motivados por problemas internos em seus países. Terceiro parágrafo. Achou? Já em direção à América do Sul, destacam-se haitianos, bolivianos, venezuelanos e cubanos, motivados por problemas internos em seus países, como violações de direitos, violência e desemprego. Nós temos até desemprego. Nós temos aí, Daniel, estou na página 63, terceiro parágrafo. Então, nós temos aí grandes fluxos migratórios dessas regiões que buscam melhores condições de vida. Ok, gente? Bom, tudo bem até aqui. Hoje a gente falou um pouquinho de